sua criatividade se transforma em realidade no estúdio Mídia Oeste. Um espaço dedicado à produção de vídeos, fotos, lives, podcasts e entrevistas. Confira tudo isso e muito mais no midioeste.com.br/estúdio. Quer saber mais? Fale com a gente no WhatsApp 11 42 69 0715. 11 42 69 0715. Mídia Oeste, um estúdio de alta qualidade bem perto de você. Está na hora de renovar a sua proteção? E quer um valor que caiba dentro do seu bolso? O Grupo Motorhome vai ajudar você, sem burocracia e sem análise de perfil. E muitos outros benefícios. E o melhor, com mensalidades a partir de R$ 96. Gostou? Faça já a sua cotação e vem pro grupo. Faça agora mesmo sua cotação. Acesse www.media.oeste.com.br/seguro. Olá, internauta, que bom ter você aqui novamente no programa Conversa Online comigo, Carlos Colli, e hoje recebendo aí nosso amigo querido, professor Samuel, professor, né, mestre, né, em aulas aí, um professor que é mestrado já, e da nossa região aqui, de Jandira, né, morador da cidade de Jandira. Prazer receber aqui, professor. Tudo bem? Tudo bem, Colli. Parabéns pelo seu programa, audiência querida, né? Muito legal, eu agradeço o convite, a oportunidade de apresentar esse livro que eu acabei de fazer o lançamento. Espero que o conteúdo traga valor aos internautas e àqueles que estão nos assistindo nesse momento. Com certeza trará, professor, mas o professor veio aqui para falar do livro, né? Esse foi o primeiro assunto, mas vai falar de outras coisas também, então vale a pena você ficar com a gente aqui, porque vai ter muita coisa bacana aí. Polêmicas não garanto, mas vai ter muita história boa para você compartilhar. Professor, eu vou começar no início. Opa! Que eu acho que é interessante, eu conheço um pouquinho da história do professor e acho que tem alguns pontos assim muito interessantes, né? Primeiro, o professor é professor desde sempre. Eu conheci ele como professor, né? Mas eu sei que, né, lá no início não era assim, né? Como é que nasceu em você essa questão ligada, né, essa questão ligada à educação? Porque assim, às vezes os meninos, né, e eu sou um desses meninos, lógico, né, você também, a gente pensa, eu vou ser engenheiro, o outro... Você, naquele primeiro início ali, quando alguém perguntava qual será a sua profissão, acho que você não falava professor também, né? Conta pra nós, como é que foi isso aí? Primeiro, se você falava professor, eu acho que não. Como é que foi? Olha que falava. Aqueles que me conhecem como o Samuelzinho do violino, já imagina, né, o que aconteceu com a minha história aos 12 anos de idade, 10 anos de idade, na verdade, eu comecei a tocar violino na igreja. E logo em seguida eu procurei me aprofundar nos estudos, né, desse instrumento, e não demorou muito, aproximadamente 11, 12 anos, eu já estava tendo alunos de violino. Já estava dando aula, já era um professor, né? Já estava tendo alunos na igreja, então naturalmente a docência começou ali, esse desejo de ensinar, esse desejo de estar próximo e fazer a diferença para alguém, seja a partir da música. E, inclusive, é um ponto interessante que eu descobri a matemática na música. Na música, é verdade. Eu digo aqui para os meus amigos, eu também toco um pouquinho, né? Toca bem. E eu digo sempre, principalmente para quem está começando, parece um susto, né? Eu falo para ele, olha, a música é matemática. Pura. Aí o cara fala, matemática não. Todo mundo fala isso, né? A matemática tem quase uma espécie de um preconceito aí, né? As pessoas às vezes têm esse preconceito. E eu não sei por quê, porque eu gosto muito de matemática, sinceramente. Mas aí a música então começou com você lá.
você começou a tocar o violino, né? Violino, pra quem não sabe, é aquele violãozinho que fica aqui assim, né? É esse, professor? É o violãozinho que fica assim. Era um violãozinho. Não, eu tô dizendo pra quem é leigo, né? Não, é isso. É aquele que tem o arco. Tal, 4 cordas. Isso 4 mesmo, cordas, tem o aí. arco de tocar. E é um instrumento complexo, né? Pra Sim, aplicação sim. da música, né? Sim. Mas a música em si também tem a sua complexidade. Isso. E tem a sua matemática, né? 7 notas. Sem dúvida. Sem dúvida. A própria combinação de valores que existe, ou até é interessante que você falou, porque eu não ia falar do livro, mas no primeiro... Daqui a pouco, né? Nós vamos falar do livro daqui a pouco. O No livro é primeiro spoiler. capítulo do livro, eu falo inclusive sobre o papel da música, a questão de ritmo, combinação de valores, já no ventre. A criança no ventre da mãe, a importância de ter esse contato musical ali, da boa música, por óbvio, Claro, né? só da boa música. Da boa música, né? Aquela que deixe claro, né, as divisão de valores, tudo, porque isso acaba trabalhando também esse desenvolvimento neuropsíquico da criança para posteriormente ter, inclusive, facilidade com essa combinação de valores. Um ponto interessante, Cole, que eu tive um aluno que ele era baterista. E ele falava pra mim, Samuel, eu odeio matemática. Eu falava, mas você faz matemática todo dia à noite, você não toca bateria? E olha que baterista é um dos músicos mais chatos que tem, viu? E é interessante porque ele sabia ler partitura. Sim. Então ele sabia ali a questão dos tempos, as divisões de tempo, e ele não tinha essa percepção de que ali era pura matemática. Pura matemática. Né? Que ele olhava para uma semibreve 4 tempos, para uma mínima 2 tempos, semínima 1 tempo, cocheia meio tempo, fusa 1/4 de tempo. Exato. E assim sucessivamente. Então ele olha para aquilo. Não, aquilo é matemática. Aquilo é fração. Então, esse aspecto importante, e eu tive essa questão com a matemática a partir da música. E eu comecei eu comecei a perceber que existia contextualização na matemática, que a matemática não era o número pelo número, né? E a partir de então veio essa questão já desde o princípio de ou ser professor de música para sempre, isso com 12 anos ali. Isso, já com seus 12 anos, 12, 13 anos. Ou ser professor de música. Ou ser professor de músico, ou ser professor de matemática, porque eu tinha essa facilidade já desde o princípio comigo. E foi já um caminho que Deus, né, marcou, né, para que eu seguisse naturalmente. Agora diz uma coisa, na escola, né? Você estava ali de repente 12 anos, você devia estar já talvez no colégio, 12 anos tá 7ª, 8ª série, sei lá. Isso, depois sétima série. Você já gostava da matemática? Já gostava da matemática, já tinha aquela situação de ajudar os amigos. Você dava bem? Já tinha aquela situação de ajudar os amigos. E posteriormente, né, já mais próximo do final do ensino médio, tem até um ponto interessante, que eu comecei a fazer o cursinho popular de Jandira, onde hoje eu tenho a alegria de ser supervisor do cursinho popular de Jandira, que faz um trabalho maravilhoso na cidade de Jandira, né? E assim, lá no cursinho eu comecei a estudar tudo. E na época eu era vamos dizer assim, eu era presidente de Grêmio Estudantil no Tempo do Lessa e ficava na biblioteca tirando dúvida dos amigos de matemática. Então eu comecei a lecionar como professor eventual no Tempo do Lessa, eu não tinha 18 anos completos. Porque foi logo que eu ingressei na faculdade, eu já fui convidado a ser professor eventual, porque eu já fazia esse trabalho como um auxiliar de biblioteca, vamos usar esse termo, na época de presidente de Grêmio Estudantil, 2º, 3º ano do ensino médio. E assim prosseguiu, né? Foi professor eventual, depois eu tive as minhas primeiras aulas livres, fiquei no município de Jandira durante 10 anos como professor do estado, né, onde eu tive a oportunidade de ser coordenador, onde eu tive a oportunidade de fazer parte da equipe que era da escola de tempo integral, fui vice-diretor. Então eu tive a oportunidade dentro do estado de fazer um trabalho, né, e posteriormente aí já quando eu comecei a acumular, sendo professor do estado, sendo professor da faculdade, sendo professor na faculdade e também como consultor de empresa, chegou uma hora que eu tive que fazer uma escolha. E aí foi onde eu acabei deixando de lecionar no estado e ficando só com ensino superior e faculdade, com ensino superior e consultoria. E já estou aí há 10 anos nesse caminho, nessa jornada do ensino superior.
Mas aí no estado foram 10 anos. 10 anos. 10 anos diretos, sendo 6 anos no desembargador Manuel Augusto Vieira Neto, na escola do Godinho, popularmente conhecida como Godinho. Você sabe que... Foram 6 anos ali naquela escola. 6 anos. Você sabe que, coincidentemente, eu estudei 1 ano no Godinho. O primeiro ano, né? O primeiro ano eu estudei lá. Primeiro ano do primário, chamava. Era primária até hoje? Primária? Primeiro ano do primário. Eu lembro do Godinho, e pra quem é de lá, tem amigos, tem o Id que mora lá, um amigo nosso. O Id trabalhou comigo na prefeitura, trabalhou é o músico você tá falando, isso, né? É o músico, é. Mas eu falo pra ele, e ele mora hoje lá, né? Eu falo assim, poxa, eu subi essa rua do Godinho aqui, eu lembro da minha mãe, né? E minha mãe tá com a gente até hoje também, graças a Deus. E eu lembro que ela me levava pra escola e ela ia com 2 sapatos. Porque quando chovia, aquela subida do Godinho, tinha aquelas crateras, né? Aquelas crateras que a chuva fazia. E aí tinha que ir com um sapatinho e com uma bota. Aí usava a bota, quando chegava na porta da escola, trocava, né? Eu tive que estudar o primeiro ano lá. Depois eu fui estudar em outras escolas, perto da minha casa, que eu morei ali sempre próximo do Jardim Europa, ali perto do Brotinho. Depois veio o Moisés Cândido Vieira, né? Aí o segundo ano já foi estudar lá, aí foi embora. Aí foi embora, né? E a gente é interessante, né? A gente que conhece um pouco da história da cidade de Jandira. Era uma época que a gente tinha um pouco, né, como cidade, ruas de terras. Eu lembro de eu brincando na rua que eu moro atualmente, rua de terra, né? Então, mas tinha uma proximidade com as demais crianças, com a cidade, sim, essa questão de pertencimento e amor à cidade de Jandira. Ela nasceu, né? Pra nós, ela nasceu ali, né? Então, tinha essa relação realmente, né? Eu lembro tudo isso que você está falando, né? As ruas de terra, a gente brincava até a hora que o sol baixasse. Exatamente, a mãe tinha que gritar, tem que entrar! Porque se deixasse... O alarme era esse, né? No frio, eu acredito que na sua rua também tinha isso, porque era quase todas as ruas de Jandira. No frio juntava aquelas criançadas todas na fogueira para esquentar a batata doce. A batata doce que, aliás, de manhã tinha que ir atrás da batata doce, pra noite. Não, era uma época muito boa. Na verdade, assim, Jandira sempre foi uma cidade bastante acolhedora. Verdade. Com o tempo acabou se tornando uma cidade bem dormitória, né? Até por questão de prédios, tudo mais. A cidade cresceu de maneira vertiginosa, vamos usar esse termo. Sim. E acabou se perdendo um pouco dessa questão de pertencimento. Mas para nós que tivemos a oportunidade de ver a cidade de certa maneira se desenvolvendo, eu tenho certeza que a relação com a cidade de Jandira é uma relação de amor mesmo, de muito amor. É verdade, professor. Bem lembrado isso daí. E a gente, quando moleque, inaugurava as coisas, né? Eu lembro dessa parte aí de terra, aí depois o asfalto, né? A primeira casquinha do asfalto. Isso. A gente também fala, a gente precisa inaugurar, né? Aí tinha os carrinhos de rolemã para inaugurar essas ruas. Era uma festa, né? Quando aí brinca com isso. Não, mas tinha também, né? Algumas situações que hoje, se a gente lembra, a gente fala, meu Deus, que perigo. Na frente de onde era o Barbosa, ali na Via Express, atravessava a rua, aquelas. Meu Deus do céu. Isso aí, se você tem era mais. Uma coluna que. Aliás, isso eu morava mais lá em cima, que hoje é o Boulevard. Hoje é o Boulevard, tinha que atravessar naquela coluna que era isso daqui, um pé na frente do outro, mas era o desafio. Aliás, se descesse ao centro, e todo mundo descia a pé naquele tempo, né? Isso. O desafio, quando era moleque, era ficar atravessando, né? Quem atravessava mais. Que loucura, né? E uma loucura, se cai ali. E é loucura, porque eu tava conversando poucos dias mesmo com alguém sobre isso, e eu disse exatamente, olha, a gente fazia isso. E eu, particularmente, né? Se você foi um desses, avisa aí, escreve aí nos comentários. Eu nunca fiquei sabendo de alguém que caiu lá fazendo isso. Eu nunca fiquei sabendo se alguém caiu. Eu não caí. O Silveira também tinha isso, porque a gente ia jogar, pelo menos eu ia jogar no campinho do Silveira, ali na divisa com Jandira, também tinha essa questão de atravessar, e lá não era concreto, não era coluna, não, era uma tora de árvore mesmo. Mais perigoso ainda. Mais perigoso. Ali aquela parte, né, do Boulevard final, ali quase no Belval, tinha ali também. Tinha uns riscos assim, que a criança adorava, né? As crianças era um desafio. Né? E eu já peguei também um pouco mais pra frente a questão do fliperama, do advento do fliperama. Mas sempre é mais pra frente, é ao mesmo tempo. Pô. Então, pros jovens era um momento assim de diversão. Agora você imagina... Período gostoso. Pra quem é desse tempo, né?
Que loucura que era, né? Porque eu lembro que nesse tempo era assim, tinha um fliperama embaixo e em cima a escola de datilografia, né? Você imagina se você estudar datilografia e o fliperama embaixo? Você fala, nossa, eu quero ir lá no fliperama, né? Você também é desse tempo, você lembra disso? É, né? lembro. Tinha até uma escola de datilografia ali próximo do antigo Mercado Japão, né, que hoje é Almeida, tudo, Praça 8, ali, que era justamente do seu Dimas Jordão, Dimas né, Jordão. que é o nome da escola. De uma escola lá. Aí tinha essa do Dimas e tinha essa outra, que agora não me lembro o nome, mas era em cima do fliperama, né? Que era ali na esquina no do centro. No bem no centro, na esquina, isso que mesmo. hoje é uma loja lá agora de sapatos. Depois o seu Paulo abriu a Star Games, inclusive o seu Paulo faleceu recentemente, meus sentimentos à família, né? Ele também ficou fez história bastante tempo ali com a Star Games aqui na cidade, uma pessoa que os jovens da cidade lembram com carinho. Com carinho, né? E você vê, né, que gostoso falar da nossa cidade, né? É gostoso, né? Jandira é uma cidade que inclusive eu cito no livro, né? Cito no livro Jandira, porque é a nossa referência, né? É a minha referência, é o local onde eu cresci, o lugar onde eu tô também desenvolvendo uma família, ao lado da Laura, minha esposa, que eu amo de montão. Tem que mandar esse beijo Laura, aí. Manda aí. Né? E tem um menino, e o né? meu pequeno, meu Davi, que é o meu maior investimento, né? Já vai fazer os seus 8 anos de idade, dia 14 agora, então já parabéns para ele. Né? Se Deus quiser, será um jovem, um adulto também com essa referência boa da cidade de Jandira que eu tenho. Né? Porque é gostoso você morar num lugar que você gosta da cidade. Tem pessoas que olha para a cidade de Jandira com certo até de desdém ou desprezo. Olha só, sou bem sincero, viu? A cidade de Jandira é uma cidade que pode-se ter alguma situação ou outra a ser melhorada e sempre tem. Sempre terá, né? Sempre terá. Mas é uma cidade que a população é diferenciada. Com certeza. É diferenciada. A gente percebe andando nos bairros, ainda continua aquela questão que passa tempo, mas sempre quando junta aquele pessoal mais antigo, você percebe uma característica que é única na cidade de Jandira. Sim. Característica de unidade mesmo, é muito gostoso. A gente percebe nesses campeonatos que tem, campeonato de futebol, e a gente lembra quando tinha aquela rivalidade Meninos do Ouros contra o Vila Mercedes. Essa rivalidade não acabou ainda. Até hoje. Meninos do Ouro, Sagrado Coração, tem os times de lá, e os ânimos ficam, né, bem exaltados. No final tudo dá certo, tudo acaba, né? Todo mundo vira amigo no final. Todo mundo no final, mas é gostoso a gente vê assim, mas quantas pessoas a gente viu crescendo, né? Eu posso dizer, cada um na sua comunidade também tem a sua história, né? Como eu relatei aqui, aos 12 anos de idade comecei a dar aula de música, então andei muito a cidade de Jandira com meu violininho dando aula, né? Para os meus amigos, para os meus irmãos hoje. Então, também tem essa questão de ver a cidade se desenvolvendo na sua comunidade. Você também tem a sua comunidade cristã, né? Você vê a cidade se desenvolvendo e a sua comunidade cristã também crescendo em números. Sim. Aí você olha para aqueles que estavam na sua continuação ali, ou no mesmo, aqueles pequenos que você ajudava e hoje são pais, né? E isso é muito gostoso, Eu falo muito prazeroso, né? Não tenha dúvida. Você vê amigos, aí vê um amigo que tá ali, tá se dando bem, a gente fica contente, né? Quando tenha dúvida. Poxa, esse menino aí, a gente jogava bola junto, hoje ele tá lá, tá fazendo uma... Isso é muito interessante. Mas, professor, mas aconteceu com você também um fato inusitado aí, com você aí, que foi muito... Vou dizer marcante, mas foi um pouco trágico também naquele primeiro momento, né? Mas ao mesmo tempo foi um grande milagre, né? Hoje não é dia de dar aquele testemunho, mas conta assim, em breves palavras, né? Porque eu sei que é muito grande, o professor já conversou aqui e a gente vai gravar um outro dia só para ele falar desse testemunho mas assim, para quem não sabe da sua história, conta um pouquinho aí do que aconteceu com você. Está na dedicatória do meu livro. Está na dedicatória. Porque a gente não tem que esquecer daquilo que nos marca. Né? Foi um milagre, não foi, professor? Daquilo que deixa cicatrizes. Inclusive, é interessante que nesse período a congregação cristã do Brasil que eu faço parte, todas aqui em Jandira conheciam a minha história, por óbvio, mas é interessante que logo depois, amigos meus da igreja católica falaram, na missa foi apresentado você, outros amigos, né, de outras igrejas também na mesma situação, porque eu vou entrar aqui em detalhe.
Eu tava dando aula aqui no Temudo. Você vê, Jandira, novamente, tava dando aula aqui no Temudo. Saindo do Temudo e indo Quantos anos, só pra gente... Isso, 20 anos de idade. Você tinha 20 anos e tava dando aula. 20 anos. Já tava ali, dando aula no Temudo, professor. Trabalhando e tava na faculdade também. Já na faculdade. E aí? E eu dava aula no Temudo e na época, né, tinha aula no Temudo e tinha aula no Cascudo. Então eu estava saindo do Temudo e indo pro Cascudo. Eu tinha acabado de dar aula, só que eu sentia um enjoo, alguma coisa assim, na frente da Clínica São João. Ali, né, perto na frente da Clínica São João. E como na época, né, a gente tinha o Dr. Suzuki, que conhece a família já há bastante tempo, então eu falei, vou passar aqui, né? Já liguei pro meu pai à época, né? E ali na recepção da Clínica São João foi onde eu fui acometido no derrame cerebral hemorrágico. Então, na Clínica São João, entrei, né, com aquela situação de mal-estar. Na recepção, a situação começou a piorar, até que chegou uma hora que eu meio que senti uma explosão na cabeça mesmo. Foi essa a sensação. Essa foi a sensação daquele momento. Sensação de terror mesmo. Aquela dor absurda. E no começo, muita dor. Mas como eu tinha encaminhado uma mensagem pro meu pai, quando ele chegou, ele pôde ver o seu filho pedindo para alguém tirar a dor dele, né? E naquela hora, o Dr. Suzuki, né, os profissionais da clínica, o Dr. Suzuki acabou tendo de dispensar todo mundo, porque ele percebeu a gravidade da situação. Até falou pro meu pai que eu só sairia da clínica como uma UTI móvel, né, com aquela questão de responsabilidade, falando, eu não vou deixar ele sair daqui numa situação de que ele não tem a chance. Quer dizer, vou oferecer o socorro para sair daqui, isso, só no apropriado, quer dizer, uma só ambulância... numa UTI móvel, até porque eu ia precisar de um neuro, era clara a situação que era uma questão de neuro, né? E tem aquela questão das 2 horas, né, que depois eu fiquei sabendo que são as horas de ouro, né? Quando você tem a hemorragia cerebral, você tem um tempo ali que tem que já drenar para não prejudicar. Isso foi 2 horas da tarde. A minha entrada na mesa de cirurgia foi 11 horas da noite, ou seja, já não tinha mais horas de ouro. Naquele momento, Cole, para a família, os médicos jogaram muito claro. E nessa questão de jogar claro era o quê? Se ele sobreviver, né, o caminho não será fácil. Então até falavam da questão do estado vegetativo, do estágio mínimo de consciência, porque era de fato o quadro que estava posto ali, de acordo com a ressonância do lado, de acordo com a tomografia. Mas, resumindo aqui, porque como você disse, é um processo longo, sim, claro. É um processo espiritual. Tem pessoas que acreditam pouco ou quase nada na questão espiritual, e eu acho uma pena. Porque eu tive a oportunidade de estar em coma, né? Tive essa experiência de quase morte, né? E muitas coisas que a gente passa e que a gente percebe, a gente vive ali, é até difícil de colocar em palavras, porque é um fato único que marca a nossa vida, que marca a nossa história. Naquele momento você começa a perceber o quão pequeno você é. Exato. Essa é a realidade. E você começa a glorificar a Deus por tudo. Tanto que na última entrevista que eu dei, Cole, eu deixei muito claro. Eu estou aqui glorificando a Deus, porque isso é mais uma conquista. Esse é o primeiro livro depois do AVC, né? É fruto de algumas produções acadêmicas que eu tive. Então isso daqui também é um momento de glorificar a Deus. É um momento de lembrar daquele que estava dentro de um hospital, numa situação muito difícil, né? Com prognóstico muito difícil, prognóstico de que a família tinha que se preparar para o pior. Mas, graças a Deus, foram 10 dias de coma. Posteriormente, na UTI, veio o choque de perceber que eu não tinha movimento do lado esquerdo, de que a minha fala estava irreconhecível. Começa a aparecer aquelas situações que deixa claro para você que a sua vida não será a mesma a partir dali. Não será a mesma a partir dali. Então, até os psicólogos, os profissionais que me atenderam deixavam muito claro essa questão, Cole. No sentido de, olha, provavelmente você não terá condição de dar aula mais. Provavelmente você não terá... Já tentando te preparar, né? Já tentando acalmar aquela situação. Ouvir era um milagre. Ouvir.
Porque a parte que eu perdi da massa cefálica é responsável justamente pela questão artística, a questão dos sons. Então, todas as vozes, em tese, deveriam ser iguais, né? E então eu perdi essa região. Tá a massa, tá aqui a marca na cabeça que eu não tiro, porque é uma cicatriz que quando as pessoas batem o olho e perguntam na rua: você sofreu um acidente? Não sofreu acidente, não. Eu sofri um AVCH. Como assim? Aí você conta o testemunho. Sim. E graças a Deus algumas pessoas acabam olhando para você, nossa, mas... E até que às vezes em palestras motivacionais, né, quando algumas pessoas começam a reclamar e você fala: conheci uma pessoa que passou por isso, e quando chega no final e você fala: essa pessoa está falando com você hoje, o pessoal não acredita. Olha para você e fala, parece que... né, mas aí é a hora de você lembrar e deixar muito claro: eu estou aqui, né, para poder falar que o mesmo Deus que operou na minha vida, ele tem o poder para operar na vida de qualquer um que crê. E o melhor de tudo, né? Esse Deus não mudou. Não mudou, nunca mudará. Eu percebo em outros momentos da minha vida, mesmo depois do AVC, a mão dele aparecer, transparecer, e a realidade vale a pena servir a Deus. E a solidão deve ser algo muito ruim. Mas eu posso dizer uma coisa com certeza: quando você está com Deus, você nunca está só. Esse sofrimento a gente não passa. E você teve esses momentos lá, não sei, assim, como é que era lá para você estar lá naquele hospital, primeiro momento em coma, se você teve não sei se cabe isso, né? Se você conseguia pensar em alguma coisa naquele momento, se você se lembra, né, de alguma coisa assim, sim, que foi naquele primeiro momento, né, que foi marcante para você, que de repente, sei lá, você se apegou naquilo e falou: bom, eu vou conseguir, porque eu tenho a certeza que eu vou conseguir. Por incrível que pareça, eu penso que é um momento de guerra, né? É um momento, o período de coma também é um período de muita guerra espiritual. Então eu tinha uma história de vivência dentro da igreja, louvando a Deus, trabalhando pela obra dele, trabalhando pelo evangelho. Então, naturalmente, começa a aparecer muitos questionamentos, principalmente porque no período de coma eu ouvia. E depois eu fui confirmar algumas coisas com o médico que me atendia, e ele confirmou que aquelas falas de fato aconteceram. Então, o que justifica um jovem de 20 anos de idade estar numa situação daquela? Se não for algo de uma pessoa, uma vida desregulada, vamos usar esse termo, seja por droga ou seja por outra situação. O que outra situação justificaria aquilo? Não existia justificativa, porque não existia aneurisma, não existia um problema prévio. Existia algo que aconteceu. Foi um acidente de fato naquele momento. Foi algo que aconteceu, poderia acontecer em qualquer momento da vida. Aconteceu num período que a massa cefálica estava em formação, ou seja, num período muito sério, num período de gravidade ímpar. Sim. Né? E até por isso mesmo o médico deixava muito claro que o prognóstico para mim não era um bom prognóstico. Na época, minha namorada, que hoje é minha esposa, beijão, minha esposa. Na época, minha namorada, ela foi aconselhada pela equipe médica a seguir a vida dela. Inclusive com as seguintes palavras: o Samuel que você conheceu, ele nunca mais existirá. Porque, e ela pensa que a situação, ela quando me viu saindo da UTI, ela me viu saindo em uma cadeira de roda, recebendo papinha na boquinha, recebendo ajuda para tomar banho. Então, olha a cena. Virou uma criança, uma jovem, né, praticamente. Uma jovem ficar presa àquilo. Sim. Né? Com os pais sendo orientados sobre como fazer rampa, sobre carro adaptado, sobre isso, aquilo. Na época, o Estado me afastando já com a descrição de uma possível aposentadoria por invalidez. Então, a situação naquele momento era uma situação de a vida nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma. Então, naquele momento, era esse o prognóstico. Mas aí aparece o que não é matéria. Aparece aquilo que não se explica nos livros, aparece aquele que a ciência pode até pensar em onde ele está, mas não consegue justificar
esses momentos e esses acontecimentos. Do mesmo jeito que, conversando com o meu médico, posteriormente, ele falava: é inacreditável a maneira que você começou a andar. Do nada, um dia, de madrugada, eu saio com desejo de andar, meu pai me ajuda a levantar, eu vou até um corredor, tenho uma visão espiritual. Mas dentro isso ainda no hospital? Isso dentro do hospital. Dentro do hospital. Nessa visão espiritual, ao fechar os olhos, veio em mente assim um cântico, um louvor, que a letra fala algo do tipo: Cristo Jesus, sua mão me dá, nada portanto me faz parar, nada aqui pode me abalar, com tua mão passo a passo dou. Esses passos foram os primeiros passos de uma transformação que começou naquele momento. Foi os primeiros passos, posteriormente veio a fala, logo depois veio o retorno à faculdade, que eu estava no último semestre. Mas isso quanto tempo você começou a voltar essas coisas assim? Isso dentro do hospital. Isso dentro do hospital. Dentro do hospital já começou a acontecer essa situação. Sim. Claro que a fala não voltou 100%. Continuou. Quando você voltou o andar também começou, foi aquele andar manquejando, mas comecei a andar. E foi um período aí de mais ou menos 1 ano e meio de recuperação, mas dentro desse 1 ano e meio eu não parei de estudar. Porque logo que eu saí do hospital, poucos meses depois, ou poucos dias depois, eu já procurei a faculdade que eu estava no último semestre, pedindo para fazer as avaliações, né? E eu tive a oportunidade de fazer as avaliações, saí como um aluno de destaque, a minha história foi replicada na época dentro da instituição, eu ganhei a 2ª graduação dentro daquela instituição. Essa primeira graduação qual foi? Matemática. Matemática, isso, é a primeira graduação matemática. Eu me formei na matemática sem formatura, né? Porque meus alunos, ou meus amigos já tinham ido, né? Já tinham terminado, e eu retomo numa situação de... Os professores tiveram que fazer uma avaliação especial, teve todo um processo, exercício domiciliar e tudo mais, e acabou dando tudo certo, graças a Deus. Tive boas notas, a minha história chegou onde eu não imaginava que ia chegar, ganhei a 2ª graduação, né? Logo em seguida fui parar também numa instituição federal, que é a Federal Fluminense, onde tive o título de especialista em novas tecnologias, e assim foi indo, né? Quando eu me vi, Cole, eu estava dentro da faculdade de Alfacastelo, aqui em Barueri, sim, dando aula, sendo professor titular do curso de Ciências Contábeis, dando aula de Estatística. Então, e a partir daí foi um caminho, 6 anos na Alfacastelo, ao mesmo tempo outras instituições. Deus me deu a oportunidade de coordenar pós-graduação, coordenar graduação, e hoje, né, lecionando em 2 faculdades, sendo uma faculdade de Qualitas, fica ali no Pedro I, e outra faculdade acadêmica que fica em Guarulhos. Então, Deus me colocou nessas condições, porque eu cito bastante Deus, porque ao olhar para trás, qual era a condição daquele jovem para hoje estar aqui vindo no programa, apresentando uma produção acadêmica dele? Que condição ele teria, né? É a condição humana, é a inteligência humana. Eu comecei a aprender certas coisas que vão além da capacidade humana. Hoje, quando eu vou pensar em um curso que eu vou fazer, em uma prova que eu vou fazer, eu sou bem sincero, isso eu aconselho, inclusive, que as pessoas façam. Eu peço ajuda, porque convém que eu diminua e ele cresça. Convém que aqui eu não tenha a glória dele. Então, dessa maneira, eu levo a minha vida, graças ao bom Deus. Hoje eu tenho meu filho, que é minha riqueza, meu pequeno, que também não era para vir, pela condição de científica, pela questão da ciência, não era para vir, mas tá aí o Davizinho, tá o meu filho, meu amor. Graças a Deus a história está sendo colocada aqui. E eu espero que essa história também toque você que está assistindo. Sim, no sentido de confiar em Deus. Confiar em Deus. Porque durante esses momentos começa a questão da guerra espiritual que eu tinha dito. Sim. De um lado,
alguém tocando em você falando, de que adiantou? De que adiantou louvar? De que adiantou tocar? De que adiantou ter uma vida dedicada a Deus? De que adiantou? E muitas pessoas pensam isso, Colin. Muitas pessoas pensam, de que está adiantando eu ir na igreja ou ir na missa, que seja? De que está adiantando? Nesses momentos, você descobre de que adiantou. Porque esses momentos onde você é tocado por uma questão que materialmente parece impossível, aí o que é extraordinário acontece na sua vida. Eu tenho o desejo de posteriormente, o segundo volume do livro, ele vai numa linha, ainda numa linha acadêmica, mas eu ainda tenho uma pretensão de um dia escrever a história com cunho mais jornalístico para compreender um pouco mais a fundo o grau, porque o que eu vejo na tomografia, quando você olha, você vê aquele buraco branco ali dentro da cabeça, você fala, rapaz, isso daqui como que a pessoa... Isso aqui não dá não, né? Não dá. E aí eu seguindo o conselho da minha mãe, fui procurar um outro neuro, porque ela falava, Samuel, é importante, o neuro seu foi importante, teve todo esse processo de segunda opinião, mas né? Importante ter a segunda opinião. E quando eu chego na segunda opinião, eu não esqueço a cena. Porque eu entro com a minha esposa, eu entro com ela vai na minha frente, apresenta a documentação, tudo. Aí o médico olha para a documentação, espera, olha para a documentação, espera, olha para aquela tomografia, espera. Aí vai e pergunta para minha esposa, o paciente está vindo ainda? O paciente está vindo ainda? Ela, não, doutor, o paciente está aqui, é o meu esposo. Não é seu esposo. Não é possível, né? Que ele entrou andando. Não pode ser o teu esposo. Olha aqui, olha a fotografia. Não pode ser o teu esposo. Eu presenciei essa cena e posteriormente ele pediu uma angiorressonância, que é um exame para ver as trilhas, vamos usar assim o termo, as trilhas, né, da massa cefálica, sim, assim e tal. E eu não tenho esse conhecimento técnico, né, mas eu sei que ele pediu. E ele ficava olhando para aquelas trilhas, coçava a cabeça, olhava para aquelas trilhas, coçava a cabeça. Tem quanto tempo? Ele falava onde era para passar uma veia, tá passando 10, 15, eu tô perdendo a conta aqui. Essa mutação é uma questão assim, que é uma mutação que aconteceu na massa cefálica, que poderia acontecer. O nosso corpo é inteligente, eu também sou da ciência. Então, conheço a capacidade do corpo humano de se regenerar, aquela questão, mas isso tudo demora tempos. Demora tempos. Agora, isso aconteceu com 20 anos de idade. Com 21 anos, eu estava entrando num salão para casar com a minha esposa. Ou seja, não tem justificativa em um ano para a pessoa, em 6 meses, volta a tocar, em um ano casa, em 1 ano e meio tá pronto para trabalhar, em 4 anos tá dentro do ensino superior lecionando. Como justificar, né? Isso daí? O tempo aí foi acelerado. Se fosse 10 anos depois, 15 anos depois de muita fisioterapia, depois, a gente fala, não, foi isso aí. Né? Mas, nesse tempo, não tem outra justificativa. Não tem outra. E a esposa foi guerreira, hein? Manteve ali e casou, né? Eu sou muito... Não abandonou você como o médico orientou, né? Não. E eu sou uma pessoa difícil, né? Tem que contar a verdade. Exato, né? Sou uma pessoa difícil até com essa questão de gostar de estudar. Às vezes introspectivo demais, às vezes quer ficar estudando, quer ficar lendo, aquela questão toda. E eu não dou a atenção devida e que ela merece. Porque, de fato, o que ela fez pra mim... eu acho que nenhuma mulher, não dá pra dizer se generalizar, mas eu não conheço outra mulher que faria. Ela e minha mãe também, que foi uma guerreira, né? As duas, mas mãe você já espera isso. Mãe, né? Os pais. Mãe né? você já espera agora. Uma outra pessoa, namorada, né?
uma namorada jovem, bonita, olha, difícil, não é de se esperar esse tipo de atitude, não, mas ela teve esse tipo de atitude. E aí já são agora quantos anos de casamento já? Rapaz, 13 anos, né? Vamos anos. fazer 13 anos de casados. Que legal, parabéns aí pra vocês. Graças a Deus, é um casamento que tá aí, graças ao bom Deus. É isso. Quero agradecer você por compartilhar essa história conosco, né? Nem tava no previsto, no mas script, eu acho que, né? Eu acho que tem relação com essa conversa. Com certeza, essa conversa com não adianta chegar aqui e falar assim, poxa, e esse livro aí? Script, né? Aquela situação esse livro, pronta, não, né? tava no script já. Mas assim, na verdade não dá pra chegar aqui e falar, olha esse livro aqui. E tem que entender o mérito do livro. Por que chegou nesse livro? Porque esse livro é importante. Porque na dedicatória tem lá um glória a Deus bem grande. É isso aí. Então, você aí tem a chance, né? Daqui a pouco de conhecer esse livro. Mas vamos agora sobre o livro. Vamos focar no livro agora. Opa! Que essa vamos lá. É o nosso prato do dia, né? Digamos assim. O livro, então, vamos falar agora especificamente. O livro, então, você já falou aqui, deu um spoilerzinho pro pessoal no meio aqui, que você construiu ele a partir de artigos que você já haviam feito em algum momento da vida. Não sei se lá nos 20, nos 30. Não, isso foi quando você entrou na questão mais você na acaba docência juntando, acadêmica. Você acaba juntando superior, muitas coisas. A gente acaba juntando muitas coisas da sua carreira de forma geral, inclusive da época de professor de música lá com meus 12 anos. Tem coisa lá? Também tem, eu cito Bona, né? Com a questão de ritmo, método, a combinação de valores e tal. Então, naturalmente, você tem ali muitas situações que têm relação com a história. Tem relação com o curso de pedagogia? Claro que tem. Eu cito as fases de Jean Piaget, trazendo o processo de alfabetização e letramento matemático. Aliás, só um detalhe, você não disse a segunda graduação que te ofereceram e qual pedagogia. Agora você entendeu porque ele citou. Inclusive, né, hoje eu estou supervisor de ensino justamente em ocasião da pedagogia. Né, a pedagogia que, né, tem essa origem grega de aquele que leva aos primeiros passos do intelecto, é um curso que eu acredito que todo professor deveria fazer. Agora todo professor, independente da área, deveria ter a pedagogia. Uma pergunta que já fizeram para mim, fazer para você. Em outro grau, né? Claro, né? O que tem a ver a matemática com a pedagogia? Tudo Porque as pessoas, elas acham que para quem tá no ensino, sim, parece que é meio que próximo, né? Mas geralmente quem tá no ensino mais próximo de letras, que pedagogia poderia ser interessante num primeiro olhar. Mas você colocou a matemática junto com pedagogia. Isso. Não, mas quando você faz um curso de pedagogia, principalmente hoje em dia, né? Mesmo no tempo do magistério, né, você já é um curso normal, tempo mais antigo, você já tinha matemática, porque quando você pensa em escola, até foi um ponto que me questionaram há poucos dias sobre o papel da escola. O papel da escola, inicialmente, sempre foi a instrução, ensinar. Né? E quando você pensa em ensinar, você pensa em ensinar basicamente duas disciplinas, português e matemática. Então, quando você pensa no... Você está pensando em Brasil, português e matemática. Não, mas a nível geral, a nível geral, quando você olha para a história da pedagogia, John Dewey, Escola Novista, então sempre você percebe português e matemática como protagonistas. Né? Claro que outras disciplinas são essenciais, ciência é essencial, né? Educação física com corpo, gesto e movimento tem um papel relevante nos parâmetros curriculares nacionais, acaba sendo também algo essencial. Corpo, mente, tem uma relação forte. Então, você tem hoje o inglês, nem se fala, né? Outras línguas, desenvolvimento. Então, hoje, né, é um sentido mais amplo, mas o português e a matemática sempre tiveram protagonismo. Verdade. Então, quando você pensa, eu vou fazer pedagogia, você pode ter certeza que o ensinar português desde os primeiros passos e o ensinar matemática desde os primeiros passos serão protagonistas no teu curso. E se você termina um curso sem saber ensinar o português desde os primeiros passos, que nós chamamos de alfabetização, ou ensinar a matemática desde os primeiros passos, que também chamamos de alfabetização, mas aí é alfabetização matemática, você não é um pedagogo competente, porque você não está ensinando os primeiros passos necessários para que aquela criança tenha aquela condição de voar, vamos usar esse termo.
né? Porque senão, se ela não tem o português e não tem a matemática, ela não terá a capacidade para outras disciplinas também. Porque quando você pensa em interpretação de um texto de ciências, a interpretação da história, de um texto da história. Precisa do português. Né? Mas aí precisa do português, mas precisa da lógica que está presente na matemática. Então, essa leitura dinâmica, essa leitura rápida, que disciplina que trabalha a lógica? Que disciplina que trabalha o raciocínio? Que disciplina que, vamos pensar no computador, que disciplina que faz esse computador ficar mais rápido? É a matemática. São os cálculos matemáticos. É a matemática, tanto que antigamente, na escola, o professor incentivava o aluno a fazer cálculo mental. A famosa tabuada, né? Não aceitava calculadora, não, cálculo mental. Exato. Tinha método, tinha didática nisso. Por quê? Porque a matemática, justamente, ela trabalha o que? O raciocínio, a parte lógica. Então, pensando no computador, a matemática vai fazer o seu computador ser mais rápido. E quando você fala do computador ser mais rápido, é ser mais rápido em todos os sentidos. Mais rápido no aprendizado da ciência, mais rápido no aprendizado da história, mais rápido no processamento, né? Nós estamos falando de processamento. Você está melhorando a qualidade do aprendizado da criança. Então, por isso mesmo, acho que está justificado, sim, quando você fala de alicerce, pensando em educação, você terá duas disciplinas como protagonistas: português e matemática. O resto vem na sequência, né? O restante das disciplinas acabam correlacionadas, né? Correlacionadas, porque mesmo para você ensinar português, você vai ensinar português com algum contexto. Aí você vai pegar que contexto para ensinar português? Eu vou pegar a história? Eu vou pegar. Exato. Então você acaba buscando um contexto para que aquelas palavras tenham sentido para o aluno. Do mesmo jeito, eu vou ensinar matemática, eu também vou buscar um contexto. Que contexto será esse? O dinheiro? E aí entra a questão do meu livro. Porque justamente eu falo desse processo de alfabetização matemática, buscando a contextualização no meio ambiente e no dinheiro, na educação financeira. Isso já é o assunto do livro. Já, né? Entra, porque eu preciso também, mesmo que para os pais, teve uma pessoa que me perguntou, mas qual que é o público-alvo do teu livro? Inicialmente, o público-alvo era os alunos de pedagogia, os alunos de matemática, os alunos em si que estavam se preparando para ser professores. Mas posteriormente que eu percebi que esse livro, muitas mães começaram a ter vontade de adquirir o livro justamente porque eu quero ajudar meu filho em casa. Tem a questão do homeschooling hoje. Sim. Eu quero eu quero saber entender, eu quero compreender esse processo que meu filho passa, ou que meu sobrinho passa, que meu amigo passa, para eu poder ajudar as pessoas. Então, se tornou algo que ficou bem geral. E outros... Entendeu, né? E por incrível que pareça, teve aluno meu no ensino superior que teve acesso ao livro e olhou para aquilo e falou: nossa, eu não sabia fazer fração desse jeito. Se eu tivesse sido apresentado dessa maneira, eu não teria a dificuldade que eu tenho hoje com fração, com números decimais, com unidade de medida. Ou seja, é você olhar para o alicerce e se questionar: eu tenho esse alicerce? Se eu não tenho, eu preciso ter para poder angariar coisas maiores. Exatamente. Então é esse o papel desse primeiro volume do livro. É esse alicerce da educação matemática, pensando na educação ambiental e educação financeira, porque tudo precisa ter contextualização. Até o nosso amigo Brando Oliveira... Um abraço, né, pro Brando. Brando Oliveira, um abração. Um abraço. O Brando Oliveira, ele perguntou para mim numa entrevista, sim, sobre que a matemática é muito difícil, né? Ele falou, a matemática é muito difícil. Falei, não, a matemática é a disciplina mais simples que tem. A questão é que na escola, se você ensina matemática o número pelo número, ela passa a ser algo de outro mundo. Porque só quem domina os números vai dominar a matemática, sendo que a matemática está presente no nosso dia a dia. E o papel do professor é justamente contextualizar a matemática com questões do nosso dia a dia. Né? No seu curso superior, quando você for estudar lá a questão da fotografia, a questão das mídias em si, com certeza você teve acesso à matemática, você teve acesso a ângulo, você teve acesso a diversos conceitos da matemática. Com certeza. Né? Sem dúvida questão nenhuma. Da voltagem, questão... Então teve diversos... A matemática tá em todo lugar, né? Então... Sempre gostei de matemática também. E tem também a música, né? Que você é músico, então... Aliás, tem a música também.
Tem a informática também. Isso. Tem a questão da comunicação também, que são artes, fotografia, vídeo, tudo é matemática, né? Isso, exato. Quando a gente fala de divisões, de terço, então, quer dizer, tem que saber essas coisas mesmo. Mas assim, não sei se você tem... Você meio que respondeu aqui, era uma pergunta que eu tinha aqui. Por que as pessoas não gostam da matemática, na sua opinião? Você meio que já respondeu, mas agora... Eu posso, pensando assim direto, eu peço desculpas aos amigos, tá? Aos amigos professores, mas boa parte também. Disso... Não, peço desculpa aos professores porque eu tenho que tocar nesse ponto. Porque boa parte desta questão, desta fala de não gostar da matemática é pela má formação dos professores no que tange a formação da matemática. Quando você pensa num curso de pedagogia, por exemplo, tem instituições que focam na alfabetização da questão das letras, ou seja, do nosso idioma, e esquece da alfabetização matemática. Isso eu estou falando de instituição de ensino superior. Então, a crítica não é aos professores, mas ao curso superior que eles tiveram acesso. A grade em si, do contexto, né? Hoje, graças a Deus, eu leciono num curso de pedagogia que eu tive a oportunidade de mexer na grade, porque eu percebi essa deficiência na grade. Eu percebi essa deficiência na grade, porque eu via a ética, a sociologia, a filosofia, a questão da didática focada apenas na questão das letras. Eu falei, opa, tá faltando coisa aí. Tá faltando. Eu preciso desse mesmo peso também na matemática, porque ela é tão essencial quanto o nosso domínio, nossa fluência no idioma. Então eu preciso dos dois campos, eu preciso ser letrado na questão das letras e ser letrado na questão dos números. Senão tá faltando alguma coisa. Então, e também tem um outro ponto aí, que é a transição, e até eu cito isso num livro, é a transição do Fundamental 1 para o ensino Fundamental 2. Hoje é o 5º ano para o 6º ano. Antigamente a 5ª série para a 6ª série. Sim. Porque você sai da 5ª série amando matemática. Por que você ama matemática? Porque a professora, a pedagoga, ela gosta de deixar as coisas claras. Então, ela fala da bala, ela fala do... Bem lúdico, né? Então, assim, traz a questão do lúdico para a matemática. Você gosta daquilo porque é um desafio, que você consegue ter a percepção do concreto e você consegue resolver aquele desafio. O primeiro que resolve normalmente recebe alguma bonificação, alguma balinha, alguma situação. Você sabe, você lembra? É sempre assim. É geral. E aí o aluno, ele ama a matemática, justamente porque ele vê essa praticidade, ele se vê desafiado. E quem não gosta de ser desafiado? Quem não gosta do jogo? Então a matemática traz essa questão. Só que aí chega na 5ª série, o hoje 6º ano, alguns colegas meus, professores de matemática, e é esses que eu acabo criticando, alguns colegas meus acham que o professor de matemática tem que impor alguma questão aos alunos, e quantos não chegaram na sua 5ª série ou 6º ano, aquele professor normalmente carrancudo, que ninguém gosta dele na escola, ninguém gosta dele na escola. Tem a cara fechada, né? E aí... É interessante que até hoje, quando eu me apresento como professor de matemática, mas você tem certeza de matemática? Sou de matemática. Só acha que é o quê? Filosofia? Não, filosofia. Não, professor de matemática tem que ser aquele carrancudo, sério. Então, aí chega aquele professor, mal dá bom dia, olha pra lousa, escreve um efetue bem grande, ou resolva, 2 pontos, dá um exemplo, um monte de exercício parecido com o exemplo que você tem que replicar, mudar o número, senta na cadeira e fala, resolva. Ah, não entendi, professor, você não tá vendo o exemplo? Siga o exemplo. Siga o exemplo. Então isso mata aquele encanto daquela criança que chegou, mata aquele desejo de continuar. Aí o professor começa a introduzir o X. Aí é o X da questão, do céu. Né? X igual... Na época, antes do 6º ano, né, antes da 5ª série, usando os dois termos, porque tem pessoas que estudaram 5ª série e tem pessoas que estão hoje agora falando do 6º ano. Então, antes da 5ª série, a professora colocava aquele quadrado e desafiava qual número que completa aqui. Aí você tinha lá que pensar, opa, esse número. Então você tinha que descobrir o número que completava aquela operação. Olha que coisa legal. Aí chega o professor e substitui aquele desafio por um X. Pronto. Travou. E aí começa com aquela coisa, passa pro outro lado, muda o sinal, aquele monte de regra que você não consegue decorar tudo e que tá errado ensinar desse jeito.
Matemática não se ensina desse jeito. Então, acaba sendo algo que não faz mais sentido para o aluno, porque ele tem que decorar um monte de coisa para fazer a prova para passar de ano. E aí fica uma coisa chata. Esse problema da matemática, com todo respeito aos meus colegas professores de matemática do Fundamental 2 principalmente, é culpa nossa. É culpa nossa. Eu tive que aprender isso a duras penas depois, buscando conhecimento, buscando formas de ensinar. Outras fontes, né? E até pela minha graduação tive isso também. Porque a graduação de matemática era você é bom de cálculo. Simples, né? A questão da graduação de matemática não era você é bom em ensinar matemática, era a questão você é bom em cálculo. Você consegue fazer? Né? É isso, Então, tem muitas pessoas que se formam no curso, mas que não tem a mínima didática. Eu estou fazendo uma crítica aqui a nível geral, inclusive em relação ao curso. Então, é uma questão estrutural. A matemática se tornou um bicho de 7 cabeças a ponto de até a professora de língua portuguesa passar uma informação para a pessoa odiar a matemática. Exatamente. Sabe por quê? Quando a pessoa erra uma questão na língua portuguesa, na geografia, na ciência, o que a professora faz? Um X bem grande, não é? É, o X. Então errado. o X ele começa a ser o errado, o X começa a ser uma coisa que eu não quero. Aí o professor de matemática diz X igual. Rapaz, eu odeio o X. Eu odeio o X, eu odeio a matemática. E assim começa o ódio. E não tem quem faça amar, porque aquilo já internalizou, eu não gosto daquilo. Porque as pessoas às vezes pensam isso, né? Eu vou fazer tal curso, porque esse curso, né? Não tem matemática. Engano! Todos os cursos têm matemática. Mesmo se você vai fazer letras, você vai ter um contexto histórico que envolve a escrita cuneiforme, envolve questões históricas, envolve números. Então a matemática ela sempre está presente. E aí se você pensa, eu vou fazer tal curso que não tem matemática, vou fazer artes. Mas se você quer ser um pesquisador em artes, você vai ter que montar um tratamento de informação, vai ter que pensar num gráfico, vai ter que pensar num estudo de amostragem, você vai trazer estatística, você vai trazer matemática. Não tem jeito. Não tem jeito de escapar. E no nosso dia a dia, né, agora período eleitoral, matéria, pesquisa para tudo quanto é canto. Então imagine a sua vida sem você compreender aquilo. A principal missão minha como professor é justamente descomplicar a matemática. Descomplicar. Mas a matemática ela é incrível. Eu adoro matemática. Sou suspeito para falar sobre ela. É verdade. Tanto que aqui eu tenho um livro que o título dela é Matemática Ambiental. A primeira palavra matemática. Então, mas são duas coisas agora. São duas coisas que parecem difíceis de andar junto, né? Matemática, o pessoal tem esse receio que a gente já falou. E a coisa ambiental também é uma coisa, assim, não é nova, não, mas essa questão de cuidar do ambiente, de relacionar, relacionado com a matemática, no seu livro tem esse retrato da coisa, né? Sim. E eu sei que você tem aí planejado aí algumas edições, né? Algumas séries. E tem tudo a ver, né? Você falou sobre economia, vai falar um pouco sobre reciclagem. Exatamente. Reciclagem, o que você está fazendo, o planeta. E achei interessante o título do livro. O título é bem chama atenção. Chamativo, né? Chamativo. Tanto que se a pessoa entrar num clube de autores e escrever onde está o livro, né? Escrever Matemática Ambiental, o primeiro livro que aparece é o meu. Porque são poucos autores que buscam essa contextualização. Mas o livro também poderia se chamar Matemática Financeira Ambiental. Porque, na verdade, o que acontece? Eu faço uma contextualização de uma proposta de ensino, né, que envolve a matemática dentro de um contexto escolar, que tem horta, que tem meio ambiente, que tem educação ambiental. Isso educação nessa edição já, né? Isso, primeiro? tá nessa daqui, nessa edição. Então tem essa proposta. E isso vai ampliando para os primeiros passos da educação financeira. Tem já no começo uma introdução sobre o que seria educação ambiental, né? Esse ciclo que começa no repensar. Então você começa a repensar a sua vida pensando no futuro da sociedade, pensando no futuro dos seus filhos, pensando no planeta que você vai deixar para o futuro, né? Então você pensa primeiro num repensar, depois você reduz, você começa a se questionar, mas por que eu estou jogando comida fora?
Já começa a ser uma educação ambiental. Por que eu estou fazendo esse movimento? Por que eu estou jogando no lixo algo que pode ser reutilizado e eu não vou deixar aquilo 50 anos ali para se decompor? Então começa essa questão do reduzir. E também você dizendo aí, temos aí a matemática nas suas variantes, né? Isso. Matemática financeira, economia, você falou aí que é uma variante também, né? E tudo isso tá no livro, mas como é que é esse livro? É a coisa mais teórica ou tem um pouquinho de prática? Não, o livro é 100% prática. Inclusive, esse livro é 100% prática, mas claro, os seus primeiros passos. Claro. Quando você fala, eu tô falando de crianças no primeiro momento, exato, né? E só para você ter ideia, nos últimos capítulos aí eu já começo a questionar conta de água e conta de luz. Então já tô falando com o público adulto. Sim. Então começa a falar com um público de criança, pensando nessa formação. Por exemplo, tem muito adulto que olha na sua conta de água, lá tem decímetro cúbico. Não sabe o que é também. Você que veio da área de engenharia também. Sim. A pessoa, não, mas o que é decímetro cúbico? O que é um decímetro? O que tem a ver com isso? Que unidade de medida é essa? Então retomo no livro, lá no começo, explicando unidade de medida, fazendo a relação de metros cúbicos com decímetro cúbico. Aí você fala, opa, um decímetro cúbico é 1 litro. Então você começa a calcular, você olha para sua conta e você fala, nossa, mas por essa conta aqui eu gastei 10 caixas d'água? Porque você sabe que a sua caixa d'água é 500 litros, aí você começa a pensar, poxa... Aí deve ter uma conta, né, que todo mundo gosta de falar. Você gasta tantos litros para tomar um banho. Isso. Aí você começa a pensar financeiramente. Porque essa é esse o tipo. É meio Július também, né? Isso, não, é totalmente Július. Esse banho te custou 50 centavos. Inclusive, tem a referência do chuveiro que tá lá, é certo, tem a referência do chuveiro, do custo quase que por minuto que você fica no chuveiro. Mas qual que é a percepção disso? A ideia é justamente trazer esse questionamento do reduzir. Quanto custa um banho? Do reduzir. 1 minuto de banho. Porque hoje, inclusive, a nossa conta de água é um questionamento que eu faço no livro. Entre 10 decímetros cúbicos, entre 10 metros cúbicos e 50 metros cúbicos, a relação é praticamente muito pequena. Ou seja, existe na própria conta de água um incentivo a pessoa a gastar mais. Sim. 5 vezes mais. Mas será que pensando no planeta, pensando no ser humano, pensando nos meus filhos, porque o artigo 225 da Constituição fala que a missão, no caso da educação, é justamente trazer esse aspecto de conscientização ambiental para que a pessoa tenha a percepção que precisa de um meio ambiente saudável para o momento presente e para o futuro. Então, este é o papel da educação. É mostrar e dar ferramentas para falar, olha só, tá certo, eu vou pagar só R$50 a mais, R$100 a mais, então eu vou tomar banho demorado mesmo. Mas será que eu estou pensando no futuro? No bem, né? Que é a água, por exemplo, nesse caso, e a energia elétrica. Será que o meu filho, o meu neto vai... Exatamente. Vai existir esse recurso para ele? Exatamente. As pessoas não têm essa percepção. Então, o que eu pensei quando, no mestrado, o meu orientador, o professor Adalberto Campato, que manda um abraço para ele. Um abraço. A gente precisa ser grato aos nossos mestres, é um PhD. E reconhecer como você está fazendo. Isso, e e é interessante porque, assim... a pessoa, tem gente que acha PhD, assim, a maioria... Não, esse é um PhD que quando chegou, eu sou bem sincero, eu achei que era mais um de nós aluno, de tanta humildade. Pessoa incrível, né? Lecionou em universidade na França, em diversos lugares como professor convidado, e foi um dos meus professores, meu orientador, e ele me questionou, e aí, Samuel, o que a gente vai fazer na sua dissertação? Eu falei, olha, doutor, não dá para chamar o senhor PhD. Falei, professor, é o seguinte, eu tenho essa formação aqui, eu gostaria de, a partir da matemática, a partir da educação financeira, trazer o processo de conscientização ambiental. Aí deu um tique nele e falou, é isso. Como que a gente vai fazer isso? Vamos fazer um manual para os professores. Foi um primeiro momento, manual para os professores de matemática.
Aí, posteriormente, não, o professor de matemática já está pegando um aluno grandinho. É legal a gente pegar aquele aluno pequenininho, a base, né? Na base, porque esse aluno chega em casa e convence o pai, convence a mãe. Então, ali a base. Então, começou a se mudar, começou a se tornar algo maior. E tanto que aí tem essa primeira edição que traz esse aspecto de educação, de formação, né, da educação matemática ali nos primeiros passos, até vamos chegar até as próximas aos 16 anos, mas depois, né, o próximo volume já traz a questão do investimento possível a partir de recursos oriundos de uso racional dos recursos naturais. Verdade. Então vai lá, Entendi. vamos lá. Se eu tornar meu banho de 30 minutos para um banho de 5 minutos, quanto eu vou economizar aqui? Qual a média do tempo de banho das famílias? Então vamos lá, se eu reduzir essa média em tantos %, quanto isso vai custar de dinheiro no bolso? Se eu reduzir a minha conta de água, sabendo, interpretando bem aquela conta de água, se eu reduzir ela para o mínimo, quanto aquilo vai me custar no bolso? Inclusive o cálculo, será que vale a pena colocar energia solar em casa, aquelas placas de energia solar, ou não vale a pena? Esse aí já é um questionamento para o próximo, porque esse recurso que já está, a gente recebe, porque a gente gasta, esse recurso, aí começa o questionamento, onde eu vou investir? Como eu vou investir? Então começa o beabá do investidor, né? Qual que é o processo de investimento? O que a matemática financeira diz sobre isso? Qual a diferença do investimento em capitalização simples para o investimento em capitalização composta? Certo? Então, aí entra um aspecto as já... dúvidas, né, da vida adulta. Já. aí já entra naquele compra uma público. Casa ou vivo no aluguel? Isso, aí são aí questões, né? Inclusive, esse é um debate Esse interessante. Esse é um debate aí. interessante. Compra uma casa ou vive no aluguel? Tudo Que- depende, né? Tudo depende do valor do aluguel, depende do seu tipo de vida. Então, se eu sou um consultor comercial que estou mudando sempre de cidade, não tem por que eu comprar uma casa. Então, tem todo Exatamente. E se não é a casa ideal, será que não posso esperar um pouco mais, esperar a casa ideal, no lugar ideal, né? E se assim você por diante. depende daquele fator também, eu vou alugar uma casa nova, ou vou alugar uma casa que já está usada há bastante tempo, que eu vou ter um custo com manutenção alto. Interessante. Então são diversos fatores que faz você tomar uma decisão dessa. São as dúvidas da vida adulta. como eu Inclusive, disse. dependendo do tamanho do investimento que você tem, vale a pena você pagar o aluguel, porque você paga com os recursos oriundos desse investimento. Mas isso é para outro livro. Isso é pra outro Isso livro. daí é para outro momento, aí já entra na questão do professor de matemática financeira, aí já entra na questão do debate de nível superior. Sim. Mas esse debate de nível do superior, ele depende desse primeiro debate, Da base, né? que é um debate da formação mesmo, eu penso na formação do cidadão competente. Então, essa formação do cidadão competente, para depois chegar nesse cidadão formado e pensar, opa, vamos debater em alto nível aqui o que você poderia fazer, o que você poderia gerar de riqueza a partir do uso racional dos recursos ligados ao meio ambiente. Então tem uma área aí. Tem muito trabalho aí, né? Tem um trabalho que a dificuldade agora é interpretar, né? Trazer a escrita de uma dissertação para a escrita de um livro. Né? Você tem que praticamente reescrever, trazendo para uma linguagem mais popular, para que as pessoas compreendam. Então, essa missão agora, tanto nesse livro, Matemática Ambiental, Proposta de Alfabetização e Letramento Matemático. Esse é o primeiro, né? E aí o próximo vai nessa linha já para a questão da matemática financeira a nível de investimento. Muito bom, professor, muito bom saber de tudo isso daí. E aí esse é o primeiro volume e tá aí já prometido o segundo e o terceiro? Você acha que... Segundo e terceiro. Eu acredito que pelo menos o segundo volume nessa linha da educação aí, já educação financeira, ela vem em breve, né? Perfeito. Em breve, mas se a pessoa não fazer, né, não tiver as habilidades, vamos dizer assim, na matemática, na educação a gente fala muito de habilidade e competência, né? Sim. Se a pessoa não tiver as habilidades que estão presentes nesse primeiro volume,
no segundo volume talvez ela... E é um livro pequeno, eu deixei um livro pequeno justamente para ser de fácil leitura, né? Já é um tema que as pessoas questionam bastante, então eu precisava deixar ele mais curto, mais compacto, né? Foi essa palavra mesmo. E tá muito fácil de encontrar, muito fácil de me encontrar nas redes sociais também. E vamos falar onde a gente encontra o livro? Quem quer adquirir o livro tem duas formas de adquirir, né? É a versão eletrônica, que é o famoso e-book, ou a versão impressa. Mas onde? É importante dissertar um pouco sobre isso, porque já me perguntaram, professor, mas você não tem nenhum livro impresso aí para me vender? Eu pergunto, mas é um livro sobre educação ambiental. Eu vou andar com diversos volumes impressos para vender? Não tem o menor nexo. Então, agora, claro, eu tenho feito em algumas instituições, inclusive aqui no município, na faculdade Anhanguera também, aqui em Jandira eu farei uma sala debate, que é um momento para debater com esses estudantes de pedagogia, estudantes de gestão. Sobre o livro, né? Sobre esse tema, porque tem muitas pessoas que têm dúvida. Claro. Por exemplo, tem muitas pessoas que a nível de educação ambiental não compreendem a importância do Marco Civil do Saneamento Básico. É verdade. Há muitas dúvidas. Como jornalista, tenho certeza que quando você escreveu a matéria que Jandira, até 2030, atenderá mais de 90% dos municípios com saneamento básico, com água tratada e todas essas questões, tem pessoas que não veem a importância disso, né? E tem uma importância muito grande a nível de saúde. Saúde é primeiro pública. Lugar. A nível de saúde pública, principalmente, e também a nível de cuidado com os mananciais. É interessante que muito se fala sobre o cuidado com a Amazônia, mas esquece, mas né? Nós temos 25% da área do planeta que é terra e 75% que é responsável por praticamente tudo que acontece no planeta, que é justamente a área de mananciais. Né, os oceanos são. Então, o cuidado deveria ser primeiro ali. Só que não, as pessoas vão para a praia e joga tudo lá na ali praia no mar. Tudo, né? Nas ruas, aquelas ruas. As pessoas estão preocupadas às vezes com a Amazônia, com os golfinhos, com o boto rosa, mas esquece que ela joga o pet ali na e vai matar os golfinhos, vai matar as baleias, vai acabar com o ecossistema na questão do mar, na questão dos oceanos, vai acabar com as algas marinhas, que é sim o pulmão do mundo, é responsável, né, pelo planeta ter esse ar que a gente tem hoje. Então as árvores, elas são essenciais nesse processo de infiltração para alimentar o lençol freático. Então, tem todo um processo. Então quando a gente fala de educação ambiental, também entra nesse aspecto. Por isso a sala debate é importante, porque as pessoas não têm essa ideia da importância do Marco Civil do Saneamento Básico, do Lixão Zero, que é um outro programa. Mas aí, você não falou o livro mesmo, onde a gente vai encontrar? O professor gosta de falar bastante. Gosta de falar, professor. Gosta de falar. Então, eu tenho essas salas debates que acaba sendo aquele momento que a pessoa adquiriu o livro no site, ela chega lá, tem um debate sobre o livro e acaba recebendo alguma dedicatória. Mas tudo isso você acaba acompanhando nas minhas redes sociais, Professor Samuel Reis. Tá lá, Professor Samuel Reis, e tem um link lá muito claro do Clube de Autores que você vai direto no local onde está o livro. Você falou aí do Clube de Autores, se colocar lá matemática... Se colocar matemática ambiental no Clube de Autores, pronto. O primeiro é eu. Aparece lá, Professor Samuel Reis. Isso, e a sua rede é o Instagram, @ colocou o Professor Samuel Reis, já vai aparecer. Já aparecer. Eu acho que é prof.samuel Reis. Vai aparecer aqui para vocês, aqui embaixo, o Instagram principalmente. O Instagram, você está lidando bem hoje com o Instagram? Só mais Facebook. Onde está o povão, né? Facebook. Vai aparecer o Facebook aqui também do professor. Então você que tem dúvida. E outra coisa também que o professor faz aí, e já falou um pouquinho, essas salas aí de debate, uma palestra que você aí na sua escola precisa. Olha aqui. Professor Samuel Reis, faz o contato, leva ele para falar aí um pouco mais aí para vocês sobre isso. Você aceita esses convites também, né, professor? Com certeza. Na verdade, a missão principal desse livro é trazer ao debate. Então, se eu quero trazer ao debate um determinado tema, então, naturalmente, quando me convidam para uma sala de debate, para um momento de troca,
É um convite que, a não ser que tenha um compromisso muito sério. Quase inadiável, né? É uma situação que não tem como negar. Não tem como negar. Nós vamos analisar, vamos conversar com essas pessoas que estão interessadas, vamos conversar com a comunidade. Porque a nível geral, a gente gasta tanto dinheiro de forma equivocada, e isso pode ser revertido não só para o bem da nossa saúde, para o bem do planeta, mas também para o bem do nosso bolso. E isso é um ponto importante que precisa ser destacado. A saúde do bolso também é importante, né? Isso, agora só é importante destacar aqui. Vamos lá. Porque durante esse processo de constituição do livro, né? Nós sabemos que tudo vai recurso financeiro. Não tem jeito, Colin. Não tem jeito, né? Não tem jeito. E teve uma instituição que acabou abraçando essa questão, auxiliou, né, investiu para que o livro saísse. Muito bom. E eu preciso agradecer aqui ao Hospital de Olhos Barueri. Hospital de Olhos em Barueri. Isso, aqui, referência em saúde ocular, aqui do lado, na cidade do lado, né? Você lembra lá qual que é o arroba deles lá no Instagram? Também fácil achar, é arroba ho.barueri. HO, que é Hospital de Olhos Barueri. Isso. Né? Nossa, você conhece, sim, referência em saúde ocular. Lógico, e é interessante que quando eu cheguei, a primeira situação foi aquela questão. Mas como você vai apresentar para uma empresa um projeto de um livro sobre educação ambiental e essa empresa trabalha com saúde ocular? Exato. Você fala, não, mas como? Aí hoje nós temos as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que todas as empresas estão trabalhando para atingir, porque faz parte da Agenda 2030 da ONU, e é algo que as empresas estão correndo atrás. E esse livro, ele atende diversas ODS. Então, uma empresa que tem essa percepção da importância do desenvolvimento sustentável, foi esse justamente o meu discurso. Exato. Você investiria no livro, Colin? Como empresário? Certeza, lógico. Então, esses diretores, esses sócios, eu tenho que agradecer, né? O Dr. Alan, Dr. Anderson e o Fabiano Dantas, que é o diretor do hospital. Eles abraçaram essa questão e falaram, opa, aqui tem muito de desenvolvimento sustentável, tem algo importante para a sociedade, e foram lá e aí investiram e proporcionaram que esse livro saísse da gaveta, vamos dizer assim, ou da prateleira, saísse da gaveta, né? Saísse do meu material de rascunho e fosse para a prateleira. Virasse livro, e hoje, né, aí disponível para quem quiser, quem puder ter esse. O acesso é liberado a todos, né? Tá lá, tem o e-book, tem conhecimento que está lá à disposição. Também, Colin, eu quero agradecer a secretária de Educação, a professora Marta Cesário Vieira, que quando eu apresentei para ela ainda um rascunho do livro, o início, né, a dissertação ainda não estava traduzida em forma de livro. Certo. Né, quando ela leu, eu queria uma curiosidade, né? Você pergunta, o que você acha, né? Porque a formação dela também é matemática. Também, né? A primeira formação dela foi matemática, e depois ela foi para pedagogia, professora concursada no município há tanto tempo. É a nossa secretária aqui da cidade de Jandira, secretária tem de feito educação. Um trabalho, tem feito um trabalho incrível. Né? E ela logo assim, eu percebendo que ela se predispôs, eu joguei o convite, falei, quer escrever a orelha do livro? E ela rapidamente se predispôs a escrever a orelha do livro, tá lá, fez um belo depoimento, assim como meu orientador também fez um belo prefácio de livro, tem um PhD escrevendo o prefácio do seu livro. É outra coisa, né? Não é para qualquer Como é o nome do professor? Professor Adalberto Campato Júnior. Professor Uma Adalberto. Pessoa assim fantástica, teve esse trabalho importante de orientar, e no final também, na obra pronta, colocou a sua digital ali no prefácio do livro, um trabalho muito belo, né, feito por ele, que eu agradeço muito de ter colocado ali no livro, né, as palavras tão belas que ele deixou, inclusive, a respeito do trabalho que eu tenho feito. Meu muito obrigado. E claro, né, fechando essa entrevista, Colin, muito obrito pelo convite, por essa oportunidade, por esse papo longo. Não é normal a gente ter programa assim que foi um pode pouco mais bater um papo, pode falar disso, também, pode falar daquilo, mas meu muito obrigado, viu? Que Deus abençoe a sua vida. Aqueles que estão nos assistindo, eu julgo que o tema do livro é importante. Tudo que eu escrevi no livro é importante, mas eu acredito que o mais importante de tudo foi a dedicatória do livro,
quando eu glorifiquei a Deus por Ele ter tido a misericórdia de me proporcionar viver. Porque se não tivesse a vida... livro, né? Se não tivesse acontecido aquele milagre que eu falei aqui, ou para aqueles que não acreditam em milagre, aquela situação sobrenatural, né? Ou aquele caso incrível, né? Vamos usar o texto, né? Tem pessoas que não crê, que não acreditam, né? Então a gente respeita. Então, se não tivesse acontecido essa questão milagrosa, esse acontecimento diferenciado, eu não estaria aqui. Eu provavelmente não teria casado, não seria pai, não teria feito especialização, não teria o título de Master na área de gestão empresarial. E não teria também tantos alunos assim, não, né? Teria tantos alunos, graças os alunos iam perder essa experiência, essa forma de ver a educação de uma outra forma, de ver a matemática não mais como um vilão, né? Isso. Mas como um cachorrinho dócil, né? Que dá pra domesticar, dá pra cuidar bem e dá pra, mais importante, que o livro seu, pelo que eu vi, fala muito, que é saber usar pro seu próprio bem, pro seu próprio bem do seu bolso. Ela está ali como uma ferramenta que precisa ser utilizada. Precisa ser utilizada, não tem jeito. E também, né, agora, como supervisor de ensino aqui no município de Jandira, eu não poderia contribuir, né, para o município que, como eu disse para ti no começo, nós amamos. Exatamente. E contribuir para nossa casa é demais. Não tem palavras. É algo que você anda nas escolas, você começa a relembrar como era aquele bairro antes. E aquelas pessoas... Acontece aqui, por exemplo, na EMEB Maria Marques Pires, que inaugurou recentemente. Sim. Que eu sou supervisor lá. Que eu estou supervisor lá, né? E boa parte dos alunos, dos pais, foram meus alunos no Godinho. Os pais dele? Isso, nos 6 anos que eu fiquei no Godinho. Então é algo incrível quando eu fui na reunião, numa reunião que teve lá na escola. Professor, eu falei, rapaz, eu tô no Godinho de novo. Que legal, mas não, né? são os filhos dos alunos. Acontece a mesma situação quando eu vou no Vivico Pereira. E isso é muito legal porque mostra que você, de certa maneira, contribuiu, nem que for um pouco. Mas, quando a gente fala de educação, é bastante. Você contribuiu bastante para o futuro da sua cidade, da cidade que você ama. Eu quero fazer um agradecimento, usar aqui a figura do professor Samuel, aos professores, né? Que, assim, o professor Samuel até puxou a orelha aqui, mas tem muito professor dedicado, que se dedica. É a maioria. Né? A maioria, né? Se dedicar àquele que gosta, né? Porque tem gente que gosta, mas tem gente que às vezes está na área errada. Mas tem muita gente que gosta de fazer aquilo, e eu acho que um mérito, igual você falou aqui do professor Adalberto, né? Isso. Eu imagino a alegria que ele teve quando ele pôde... Quando eu passei para ele o convite, ele, é sério que você vai publicar em livro? Eu falei, sério, e já tá, já tem até investidor, ele, não acredito. Porque você também, lógico, você foi atrás, correu, e o mérito do professor falou, poxa, deu certo, deu certo. Isso. E eu acho que o seu mérito também, quando você vê um aluno, poxa, tá na faculdade, tá fazendo uma especialização. Não tem alegria maior. Não tem alegria maior, né, professor? Não tem, porque você sabe que você está contribuindo não só para aquela pessoa que hoje é pai, mas aquela pessoa está contribuindo para sua família, está contribuindo para o município. Então é um ciclo que você fez parte ali de alguma forma, ajudando aquelas pessoas, principalmente quando eu entrei no Godinho, que eu percebia na escola uns alunos com bastante dificuldade, com déficit grande na questão da matemática, e eu pude contribuir bastante. Muitos ali são gratos ao trabalho que eu fiz com eles, tá? E isso acaba sendo muito positivo. E quando eu puxei a orelha dos professores também, eu justifiquei o motivo dessa falha dos professores, que é, infelizmente, o curso superior ser mal formatado. Hoje, um curso de matemática, você vai fazer um curso superior de matemática, ele não te ensina a contextualizar. Ele te ensina a fazer cálculo. E aí você acaba repassando para o aluno aquilo que você aprendeu. E isso acaba sendo erro. Mas por que o Samuel faz diferente? Porque o Samuel fez pedagogia. Então tem um outro olhar. Tem uma ligação aí. Né? Tem um outro olhar no sentido de, eu tenho que traduzir da melhor maneira possível para que aquela pessoa que está me ouvindo consiga ter o resultado esperado. Então, é essa a missão. Meu muito obrigado, viu, Mugoli? Eu que agradeço. Também quero ressaltar que o professor
né? O professor Samuel também, além de professor, falou tudo aqui do conhecimento dele, ele também, né? É um jornalista aí também, atuante aí, né? Opa. Agora mudou um pouco de área, mas atuou aqui na cidade de Jandira, fez um belo trabalho aí na comunicação de Jandira, né? Eu quero também parabenizar também. Eu fico grato e haverá outras oportunidades. Haverá outra oportunidade de você estar aqui. Estou sempre à disposição. E também de atuar como jornalista aqui na cidade. Sabe que a cidade aqui também precisa de pessoas competentes igual você. Parabéns. Muito obrigado. E eu costumo dizer que eu não sou um jornalista que é professor. Eu sou um professor que atua no jornalismo. E aí acaba sendo um aspecto interessante, tá? Que você acaba, até a sua forma de escrita tem aquela preocupação, será que a pessoa está entendendo? Né? Então a comunicação, você como um bom comunicador que é, obrigado. tem essa questão, essa preocupação, será que eu estou transmitindo a mensagem da maneira adequada? Da maneira adequada, que as será que as pessoas estão compreendendo aquilo? Então acredito que não é uma nova profissão, não. Acaba sendo um aspecto que praticamente todos os professores têm, que eu estudei um pouco mais para realçar ele, e tive uma atuação no município, sim, junto à hoje Secretaria de Comunicação, né, cuidando da assessoria de imprensa, e eu agradeço um jornalista renomado como você de fazer essa lembrança como sendo um bom trabalho. Foi um bom trabalho, com certeza. Quero agradecer a você que esteve com a gente também e convidar você a compartilhar esse vídeo com seus amigos, seus familiares. Compartilha aí, muito aí, né? Olha aí. Com seus professores, né? Olha, porque não é fácil ser professor, né? Não. Mas também, quando dizem um aluno, e eu sou aluno também, já fui professor, também não é fácil ser aluno também, né? Mas enfim, compartilha com a galera toda aí. Nós estamos aqui na Mídia Oeste TV, né, com conteúdos aí especial para você, para a família, trazendo gente que tem conhecimento para passar. Hoje tivemos aqui o nosso professor, né, o professor Samuel, e foi um grande prazer, viu? Um grande prazer receber você aqui, e quero mandar um abraço para você que está em casa também. Ó, tem umas coisas que o professor falou aí, volta lá. Se você perdeu, vai lá ver aquela questão que ele falou, do milagre dele. Isso, de repente, você está precisando de algo similar e Deus é o mesmo, né? Não, isso? Ele não muda. Ele não muda. E ele pode fazer isso por você também. Quero deixar esse recado especial para você. Até mais e até a próxima. Tchau.